que acompanha a gente da Roadcast. Estamos aqui mais uma vez e um episódio dessa vez de uma forma diferente. Por quê? Estamos aqui eu, Gabriel e o Danilão para apresentar a vocês, galera, qual que é o nosso objetivo da Roadcast, né? A gente fez o lançamento agora recentemente do Fernandinho, que estava aqui nos acompanhando, contando essa história extraordinária de vida dele, né? Uma história empreendedora, de vida, né? E um conselho para você que quer montar um empreendimento de veículos, correto? Então a Roadcast, nesse intuito, foi criada para apresentar tantas pessoas do meio automobilístico, né, Danilão? Focada tanto para vendedores, mecânicos, enfim, né? Afins, os amantes, né, do automobilístico. A gente vai estar trazendo eles aqui no nosso podcast para contar um pouquinho de cada história, né? Porque cada um tem uma história diferente, né, Danilão? Que nem a gente tem, cada um tem uma história, uma essência, né, para ser contada, para ser compartilhada, e esse é o objetivo do podcast, correto, Danilo? Justamente. Então, se você gosta de carro, independente se você gosta ali da parte de manutenção, se você gosta da compra e venda, ou se de fato só é um entusiasta, né? A gente vai ter aqui episódios também com carros antigos, com os lançamentos. Então, independente de qual o nicho que você se adapta, né? Se adequa ali dentro do mundo automotivo, a gente vai estar buscando trazer novidade, trazer informação de qualidade aí para vocês. É isso aí, galera. E começando hoje um episódio, né? Já com esse intuito de informativo, estaremos hoje apresentando uma novidade quentinha, Danilão. Você tá preparado para mostrar para esses telespectadores aí essa grande novidade? Rapaz, a aposta é alta, hein? A aposta é alta. E acho que até vocês, galera, né, do automobilismo, já tá ansioso, querendo saber um pouquinho mais o que é, qual é a novidade, né? Qual que é o novo lançamento. E a Volkswagen hoje, um deles. É o lançamento, Danilão, qual que é? Na semana passada, a Volks fez o pré-lançamento do Volkswagen Tera. Aí, ó. O pré-lançamento na onde? No Carnaval. Lá no Sambota. Aí, rapaz. E a gente trouxe essa curiosidade para vocês saber mais um pouquinho sobre esse lançamento, né, Danilão? Vamos começar por uma pergunta, né? Uma pergunta que é crucial. O que você manda, Gabriel? Uai, a Volkswagen disse que ele vai competir com duas categorias diferentes, né? O primeiro deles é o Renault Kardian e também um Pulse. O que você acha disso? Fala pra nós. Rapaz, a missão é grande. Não só pela questão dos concorrentes, mas também pela espera que a Volkswagen tem colocado em cima do Tera. O Tera, ele tem uma expectativa pela Volks Brasil de ser o novo Gol. É difícil, né? Porque os amantes da Volkswagen, do tempo antigo, né? O tal do Gol era o primeiro carro de opção, né? De entrada, de compra, de venda. Quer comprar um carro que venda? Compra Volks, compra Gol, né? Tinha até aquele ditadozinho que brincava, né? Com as concorrências. Fui enganado, agora é tarde. Eu não sei se vocês lembram aí desse ditado, né? Diz aí no comentário, comenta aí pra gente se você sabe desse comentário, se se lembra, né? Dos comentáriozinhos que tinha. E o foco era Volks, né? Não era, Danilão? E voltado pra Volks hoje, que é o novo lançamento, que é Tera, não é nessa área de computador não, hein, galera? Mas é Tera, porque também tem um novo lançamento da Nissan, né? A Nissan que é a Terra, né? Esse provavelmente não deve vir pro Brasil não, mas tá aí também no mercado. Isso, então a gente tá falando desse novo lançamento Tera. Fala mais um pouquinho, Danilão, sobre o Tera. O Tera, ele é o que o brasileiro hoje gosta, né? O que vende no mercado é SUV. É um mini SUV, né? Podemos se dizer, mas... É maior do que o Kwid, né? É, maior que o Kwid, né? Olha a polêmica. O Kwid é o compacto dos SUVs, né? Na realidade é o SUV compacto. É o SUV compacto. Quando você tinha um Kwid, você fazia o quê, Gabriel? Você não entrava dentro dele, né? Não, eu vestia. O pessoal falava, né? Falava, não, Gabrielzão veste o Kwid. Não, e outra coisa, quando eu descobri que eu já tive um Kwid, né? Como nós tá falando aqui. Quando eu descobri que ele era o SUV, eu falei, rapaz, ó, eu tenho um SUV. Na maior ilusão. Imagina se fosse, então... Um verdadeiro SUV, né? Um hatch. Não. Porque se SUV não te cabia, imagina se fosse um hatch. Deus é mais. Mas... Vamos mudar de assunto. Gabriel, mas dá uma olhada no capricho que ficou. Rapaz, eu não queria falar não, mas pensa num carro que ficou bonito. Olha essas lanternas em LED,
É uma característica assim que a Volkswagen vem atualizando, né? Pegando um pouquinho das características, né, assim, mais modernas, né, mais tecnológicas também, né? Então, assim, é um carro top, top, né? São quantas cores, Danilão, que vai ser fornecida? A cartela de cores a gente ainda não teve acesso, né? Até porque o lançamento oficial, a Volkswagen fala ali por maio. Em maio. Em maio. Entendi. Porém, assim, o design e grande parte do projeto foi feito pela Volkswagen Brasil. Então é um carro que ele não é um veículo internacional. Ele é brasileiro. 80% inclusive das peças deles vão ser todas feitas no Brasil. Maravilha, hein? Então, sim, valorização do brasileiro em si, né? O foco foi esse, né? Foi feito ali pesquisa e desenvolvimento em cima do que o brasileiro gosta. E é realmente o que eu falei. Hoje o brasileiro gosta de SUV. Gosta. Aquele passageiro, né? Passageiro, assim, é o foco, né? O cliente gosta de passear, negócio de pegar uma estrada. E essas estradas de hoje em dia a gente sabe melhor que ninguém, que a estrada às vezes tem um asfaltinho mais ou menos, não é aquela essa coisa. E o SUV aguenta esse bate, né? Essa correria do dia a dia. Há né? controvérsias, né? É. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Por ser um pouco mais alto, você perde um pouco em estabilidade. Em outros aspectos aí você tem ganho de conforto. Mas vai também do ajuste de suspensão, né? Dependendo da calibração, a gente consegue ainda buscar aí uma maior eficiência em questão de estabilidade. Danilão, você falando aí, já focado nessa linha de viagem, né? Para aquela paciente, ó, aquele cliente que deseja, né? Um veículo de qualidade, motor. Qual que são a potência, né? Que vai ser lançado do Thera? Aí é polêmico. Por quê? Essa eu quero saber, escutar de você, meu querido. O Thera vem com 2 motores. Ele vai vir sempre 1.0 e motores conhecidos já no mercado. Então, assim, não tem correia banhada a óleo. Oh, já é um sinal positivo aí, hein? Tô gostando. Vai ter 1.0 turbo 170 TSI, que é o antigo motor do Up, né? Depois ele foi estendido ali para uma grande parte dos carros da Volkswagen, agora de entrada, Polo, Virtus. E o Thera vem com ele. Bem, com esse motor, eu acredito que vai dar bom. Então quer dizer que vai ser 2 categorias de motores, né? Primeiro 1.0 turbo. E o outro é 1.0 MSI aspirado. O aspirado aí vai aguentar pancada. Na realidade, aí é o problema, né? Por quê? Porque a potência é baixa. Então, é um carro de porte maior do que o Polo. E no Polo, 1.0 MSI já sofre. Entendi. Então, assim, é uma coisa que melhora uma e piora a outra, né? Eu não sei como que vai ser a aceitação no mercado, assim. Pela a diferença de preço, eu imagino que não vai ser tão grande, até porque se especula aí que 1.0 TSI vai ter opção de câmbio manual. Manual, para quem gosta, Isso. né? E o câmbio automático. Já o MSI vai estar sempre com câmbio manual. E com isso, eu imagino que o pulo, né, entre o valor do MSI para o TSI não seja tão exorbitante a ponto de ter uma venda muito expressiva. Eu acredito que o MSI vai ficar mais para frotas. O consumidor final mesmo vai em busca aí do TSI. Do TSI. Interessante. E essa concorrência aí que o pessoal fala que ele veio para competir com os dois? Você acha que essa concorrência vai ser leal, desleal? Vai realmente tomar mercado ou não? Isso é só uma pulguinha atrás da orelha que eles estão soltando na mentalidade do povo. Eu imagino o seguinte, Gabriel. O posicionamento do Pulse, quando a Fiat lançou ele, foi com o olhar lá no Nivus, né? Certo. Por mais que o Pulse seja menor, ele tem essa posição, né? Inclusive com as versões, com a versão Abarth, são um pouquinho mais refinado, né? O foco não seria tanto ali esse público da entrada. Já o Kardian, não. O Kardian veio para ser o SUV mais em conta do mercado. Pois é, aí essa concorrência aí fica então desleal, né? Porque o Kardian continua no primeiro lugar em top preço, né? A gente precisa... Porque assim, tem gente falando de Thera a 90 mil. Você acha que vai vir 90 mil? Acho que não. Volkswagen, 90 mil? Não Acho que não. Mas se vier, ele vem no mesmo preço do Kardian. Aí tem uma briga boa. Só porque o brasileiro, infelizmente ou felizmente, não sei, né? Tem ali um pé atrás com a Renault.
Eu digo, infelizmente, por quê? Porque o Kardian, o motor dele foi feito em parceria com a Mercedes. Pois é. É um puta carro, né? Motorzaço. Vamos Então, ser assim, sinceros, né? E o Kardian, na versão topo de linha, ele inclusive tem freio de mão por botão. Aí pra você ver. Então, assim, é um carro que outro padrão, refinado. né? É outro padrão. Padrão Mercedes, né? Mesmo na versão do Thera top de linha, que vai ser essa aqui, a Outfit, que foi apresentada, né? Sempre a versão mais bonita, né? Pro lançamento. É isso. E ele não tem, né? Então tem... A Volks, ela peca um pouquinho nesse quesito. A gente sabe, inclusive, aí que a Volkswagen, junto com o Sambódromo, ficou, assim, um pouco meio complicado, né? Porque normalmente os carros da Volkswagen já são escola de samba, né? Depois de um tempo, começa aquela bateção, exceto os carros ali mais refinados, né? Um Passat. Até num Golf você tem ali os rangidos ali dentro, né? Muito plástico. É. E já a Renault não, né? A Renault, desde quando ela veio pro Brasil ali com o Clio, que tinha aquela versão privilégio. Isso. Então, assim, cara, era um carro já com um trato fino. Só porque, como eu falei, né? O povo tem um preconceito. A partir do momento que se fugiu ali no passado de Volks, Ford, Chevrolet e Fiat, já tinha um pé muito atrás. Hoje não. Hoje a gente sabe aí que quando se fala em Toyota e quando se fala em Honda... É outro quesito. Os japoneses da vida, né? Os japoneses, eles já têm ali uma Um carteirinha de fã, né? E quem tem sabe que é verdade, né? Não, sim. São carros primorosos. Isso. Que dominou o mercado, né? Justamente. Mas, assim, para quem for comprar e tiver a curiosidade de conhecer o Kardian, eu acho que é uma boa oportunidade de compra. Maravilha. Tá? Ele vem com câmbio automático, vem câmbio manual também, com motor 1.0 turbo. Ah, tá. Então, assim, é um carro muito confiável, a princípio. A gente até então não ouviu falar de nada em relação a problema ali crônico, né? E questão de porte, praticamente a mesma coisa, Gabriel. Maravilha. Os dois têm um porte muito semelhante aí. Maravilha. O Thera, até mesmo o Pulse, né? Porém, o Pulse, como eu falei, a Fiat tenta posicionar ele num pouquinho acima. Porém, quando a gente vai falar de comparação, até mesmo entre o Thera e o Nivus, eu acredito que vai ter uma canibalização. Uma pergunta, já que você citou a Fiat, e o Fastback? Você concorre com ele, com o Thera? Fala um pouquinho. Já que é pra problematizar. O Fastback é a X4 Mini, né? Da Shopee. Só porque é o seguinte, é um carro que o pessoal tem gostado, né? Você vê ele tem venda demais. Não, assim, não é tão expressivo, mas... mas você acha eu imagino que é um público um pouquinho diferente, porque o Fastback, ele tem ali aquele cupêzinho, né? Um Q um pouco mais, e ele acaba ganhando espaço de porta-mala. Entendi. Então, assim, um diferencial, falar assim, não, quem tá querendo um SUV, né? Vai numa concessionária, tem lá 3 opções. Renault Kardian, o novo Thera e também o Fastback. Né? Esses 3 carros de opção. O público vai falar assim, não, esse aqui é melhor por causa disso, esse aqui é pra isso. Dentro dessa característica aí, será que o Fastback também domina um pouco desse mercado? Vai ser um concorrente também direto? Porque, Gabriel, às vezes, eu acho que o Fastback ele tá pegando mais um público que saiu do sedã. Aquele cara que ainda tá no pé ali entre um sedã e um SUV. Porque muitas vezes a pessoa que tem um sedã, quando ela abre o porta-malas do SUV, ela decepciona. Porque é curto, né? Ainda mais quem tem um sedã já é acostumado a carregar muita coisa, né? Vai viajar. Sim. Então, assim, o porta-malas é essencial, né? Então é esse público para esse sedã. Justamente. E vai ser concorrente, o Thera? E o Thera? Quantos litragens tem de porta-mala? Voltado para o nosso assunto de hoje. O Thera estão se especulando que o porta-mala dele é bom. Isso. Na faixa ali de 380 litros. É bom, ué. Mas, assim, nada oficial. Então, a gente precisa esperar aí o lançamento oficial para poder bater o martelo. Entendi. Porém, assim, entre as opções aí que a gente tem no mercado, ele tá bem competitivo em relação a espaço de porta-mala. Eu até separei aqui uns equipamentos de série, né? Eu quero que você me corrija se eu estiver errado. Mas ele vai ter 6 airbags. Sim. Certo? Inclusive, isso aí ele saiu na frente, né? Porque o Polo não vem. Isso. Então, a Volks deu uma
uma atenção especial pro Tera aí na questão de segurança também. Maravilha. Então, o controle de velocidade, né, que é o ACC, vai ter também a frenagem autônoma de emergência. Somente na versão Outfit. Ah, então é isso aí. Então é na versão topo de linha que Que pode ficar entre 120 a 130. Já ouvi falar até um pouquinho mais aí na casa de 135 mil reais. Maravilha. Então esse aí o airbag são em todas as linhas. Airbag sim, desde a versão MSI. Entendi. Aí tem ar-condicionado digital, assistente de partidas em rampa, todos também? Assistente de partida hoje é obrigatório, né? Maravilha. A central multimídia, né, que é de 10.1, painel digital de 10.25 polegadas, câmera de ré, carregamento de celular por indução, esse é na top 1, né? É. E ele tem uma divisão ali, é interessante, que eles dividiram o console, dá para você colocar 2 celulares, um carregamento por indução e um ponto, né, que às vezes no carregamento por indução você está batendo um sol ali, começava a esquentar, ela fez ali bem no console uma saída do ar-condicionado para poder resfriar o celular. Que legal, ué. Então Assim, foi bem pensado pro público mesmo, né? Justamente. Que maravilha, hein? Então, assim, para quem tem iPhone que esquenta muito... Olha aí, ó, quem tem iPhone compra um Tera. Maravilha. Danilão, e falando também um pouquinho do designer, né? E lançamento. O Tera segue um visual da Volks, né? A gente já falou isso. Farol finos, grades estreitas, uma grande entrada de ar para o para-choque, né? Que é essa grande... Volta lá, por favor. A outra foto. Essa grande entrada, né? Isso. De ar. E, inclusive, ele tem aqui, ó, onde era posicionado os faróis de neblina, agora ele tem essa entrada de ar que é funcional. Então, mas qual que é o objetivo dela? É isso melhora que no desenvolvimento? Melhora tanto na questão da aerodinâmica do carro, né? Isso. Quanto na questão do que a gente ganha em aerodinâmica. Maravilha. Tá? Então, assim, tem saída, essa entrada aqui, onde era o farol de neblina, ela é funcional. É funcional. Então se torna aí um ponto a mais. E a traseira, né? Voltando para a parte da traseira, a traseira traz aquelas lanternas, né? Interligadas e uma barra de plástico, né? Então só porque essa barra não é iluminada. Ah, essa barra é só barra mesmo. Ela é... E se a gente for olhar assim, ó, se reparar só na lanterna, ela lembra um Peugeot. Ela lembra. Lembra o Peugeot 208. Lembra mesmo. Se for parar para analisar assim, realmente. Então, sim, tem uma característica de Peugeot, né? Meu amigo. Em questão de design hoje, ninguém pode falar que Peugeot tá batendo. O Peugeot tá grande, né? Não, desde aquele lançamento que é o do dente de sabre, né? O de tigre, né? Que tem as duas as LEDzinhas. No 208. 208, né? Rapaz, desde aquele lançamento pra cá é só qualidade. Tipo assim, de designer, né? E características também. Quem gosta, né? De Peugeot, né, Danilão? Mas eu vou te falar um negócio. Hoje, se você comparar um Peugeot com um Onix... Não. O Peugeot hoje é mais confiável. Porque o Onix veio arrebentando, né? O lançamento da Volks aí, que tem uma correia banhada a óleo, né? Que a gente tem que ter uma atenção redobrada, né? Nas manutenções, nas verificações, né? Cotidianas, que se passou um pouquinho um perigo, né? Porque pode perder o motor. Então, assim, o Peugeot não tem essa característica, é corrente de comando, né? Isso. O Peugeot. Então tem essa segurança realmente, né? Essa vez você ganhou, hein? A discussão do Peugeot. Danilão, então a gente já falou de quase tudo, né? A motorização a gente já deixou claro aí para os nossos telespectadores, né? E os cavalos. Quantos cavalos? O motor é o velho conhecido, é o de 16,9 kg força média de torque. Então ele tá com 113 cavalos. 113. E o outro é 128 cavalos, né? Na realidade, sim. São 128 cavalos na versão 1.0 TSI. Isso. E na versão MSI, tá abaixo de 100 cavalos. 100 cavalos. Então, assim, é o que eu realmente acredito que vai ser um pouco mais complicado. E ele não perde só em potência, tá, Gabriel? Não. Na versão MSI, ele perde roda de... Liga leve? As rodas de 16, elas vão para 15. Não são de 5 furos, elas vão ser 4 furos. Perde o freio a disco traseiro também. Ixi. Então a diferença é grande. A diferença assim, é grande. A top 1... Só uma pergunta, e as outras de entrada vai ser que nem a do Onix, é calota? Ou vai ser roda de liga leve? Vamos descobrir, né? Vamos descobrir, né? Cena dos próximos capítulos. Justo. Acredito, assim, que
não deva tirar farol de LED, né? Uhum. Porque se voltar para a lâmpada halógena nessa versão, Aí piora tudo, né? Vai ser Ué, decepcionante. então, sim, explica certinho pros nossos telespectadores, né? Que tá assistindo a gente aí, que é amantes, né? De automobilismo, que vai ter uma diferença expressiva, né? Tanto do top 1, tanto do top 3, vamos dizer assim, né? Por característica. São 3 tipos? Sim. Explica aí pros nossos telespectadores aí, pra o pessoal entender bastante. Como eu mencionei, o MSI, eu acredito que vai ser muito frota, vai ser aquele para quem tá buscando um carro acessível mesmo, aquela de entrada e talvez seja assim a menor venda do modelo. Entendi. Já nas versões TSI, essa Outfit, ela se torna a opção ali topo de linha, então ela vai ser a mais refinada com tudo que o Gabriel já mencionou aí, freio a disco nas 4 rodas, roda de 16 polegadas, farol, lanterna de LED, tela de 10 polegadas flutuante, painel digital. Então, assim, é realmente pensado ali no mínimo detalhe. Só faltou ainda o freio de mão, né, por botão, que a gente sabe que o concorrente tem. Tá gostando e o concorrente tem. Mas, por outro lado, a manutenção também é bem mais acessível, né? E é só um freio de mão, né, gente? Então, Agora, na versão MSI, ele realmente vai manter o quê? Design. Vai manter o design, então vai ser aquele carro que você olha assim e fala, nossa, carro bonito e tal. Que carro. Mas, na hora que você entra, muitas vezes vai decepcionar. Entendi. Tá? Maravilha. Então, é isso, galera. Um pouquinho do lançamento, né? Do pré-lançamento, né? Vamos dizer assim. Isso. Que foi feito no Carnaval, que aumentou a curiosidade, né? As pesquisas para os amantes do automobilismo em geral, né? Quem sonha comprar um carro SUV, né? Quer comprar um carro de 2025 agora, gerou curiosidade. E essa é um pouquinho da pincelada, né? Vamos dizer assim, porque vai ter mais novidades no lançamento, né, Danilão? Vai ter novidade também e que vai ser pedra no sapato da Volkswagen. Vixe. Por quê? Dentre os lançamentos esperados desse ano de 2025, a gente vai ter 2 marcas aí pesadas, que são os japoneses. A gente vai ter lançamento da Honda. E teremos também lançamento da Toyota. Vixe. Será que a gente tem informação para passar pro povo aí? Uma pinceladinha a gente já tem, Rapaz, olha aí, galera. Ó. Olha a foto do queridão aí, do momento que vai ser como é que você falou? Uma pedra no sapato do concorrente. Vixe. E agora, hein? E o WRV, que é o que a Honda vai trazer agora... Os japonês. É japonês, né? Só que é o seguinte, quem lembra do WRV vai lembrar do patinho feio, né? Tem esse detalhe também, né? A fama dele não era boa no design. Então, assim, por nome, a Honda apanhou um pouco. Mas agora... O bicho ficou bonito, hein? Rapaz, mostra a traseira de novo aí pra nós. Ele ficou caprichado. Essa traseira dele, a lanterna lembra, inclusive, até o Civic atual, Isso né? aí, o novo Civic. Isso, justamente. Da versão quadradinha, né? Olha, eu achei interessante, olha lá, 5 parafusos. Esse é a top 1, né? Vai ser quantas características, quantas topagens, vamos dizer assim, top 1, top 2, top 3? Gabriel, esse aí a gente não tem ainda muita informação. Mas normalmente a Honda, ela vai ter 2 versões, 3 versões no máximo, né? Entendi. E assim, não destoa como na Volkswagen, nas versões da versão de, podemos dizer, a mais em conta ali para o topo de linha, né? Olha essa frente, Danilo. Ele ficou robusto. Se prepara, Tera! Então, assim, hoje, para quem gosta de Honda, cara... Quem gosta de japonês, né? Que é a maioria do público, né? Para aquele cliente... que iria comprar, talvez, uma HRV, né? Porque a HRV vende muito, é igual pão quentinho. Isso vende demais. Mas que fosse comprar uma HRV mais antiga, talvez, ou até mesmo uma HRV de entrada, talvez, ele vai repensar e comprar uma WRV aí, na versão topo de linha. E eu até separei aqui uns... Esse vai ser o Honda Elegante? Elevante, né? Esse aqui tem motorzinho 1.5. Então, assim, motor confiável, aspirado. É um carro, assim, para quem quer segurança de manutenção. VTEC, né? É 1.5? Isso. 1.5 VTEC. O câmbio, galera, para explicar um pouquinho, né? Já utilizado no Honda City.
tá entregando cerca de 126 cavalos, né? É muita potência, papai. Aí deve ter, né, o câmbio de manual de 6 marchas, né, e o automático é o CVT, correto? Gabriel, eu acredito que vai ficar só no CVT. Será? Porque é um público que ele já prioriza conforto. Isso é verdade. O CVT também tem suas características, né? Não, o CVT é aquele câmbio, né? Explica Hoje- um pouquinho aí. Às vezes o pessoal entrou aí de curioso no Tera, tá querendo comprar um carro. Explica pra eles, o que é um câmbio CVT? O câmbio CVT ele é um câmbio de polias, né? Então, assim, Isso. ele não tem marcha ali. Ele pode ter até uma simulação de marchas, porém são polias, né? Então, ele é um câmbio mais contínuo, ele primoriza sempre a economia. Nem sempre ele vai trazer ali aquela arrancada mais potente, aquela questão de desempenho, né? Que o conversor de torque vai trazer com mais maestria. É um carro de família, então. É um carro de família. Maravilha. E é o seguinte, Gabriel, ficou bonito. Rapaz, o trem ficou cheitado demais, moço. Vamos falar. Eu acho que ele ficou né? mais imponente, né, que o Tera. Não, ele ficou. Tem o farolzinho de neblina, né? É uma característica. Ó esse farol. Ó a cara desse carro, gente. Ó a frentinha, ó lá. Que posicionamento. Você chega com um carro desse aí na sua família, pô, fala que você ficou rico. Você tá ganhando dinheiro, mexendo com droga, não. Entendeu? É um carro imponente, né? Não é querer falar mal do Tera, não, galera. Porque a gente tá aqui só comentando, né? Mas ele vai ser realmente uma pedra no sapato do Tera. Porque assim, tá sendo lançado na mesma época, né? Isso. Vai ser lançado na mesma época. Vai. E outra coisa. Eu acredito que a Volks deu uma acelerada no processo para poder sair na frente. Isso, pra ver se ganha. Por isso que soltou um pouquinho no carnaval o marketing, né, que foi feito, né? Isso. Soltou curiosidade no carnaval pro pessoal que tá querendo comprar um carro, tá juntando o dinheirinho dele pra segurar pra comprar no lançamento, que às vezes vai fazer uma promoçãozinha, tá? O cara vai lá, espera e compra. Só que se olhar a concorrência, cara, disparadamente é um carro que vem com robustez, né? E falar um pouquinho também do preço, né? Aqui tá falando, né, que também veio para competir com a Renault Fiat Pulse, né? Tanto o Fiat Pulse, tanto o Quanto o Renault Cardian. Cardian também. Então, assim, e o futuro Volkswagen Tera. Então, assim, isso é o que já tá escrito. As estimativas de preço do WRV hoje, para ser lançado, varia entre de 120 mil e também a 150 mil, né? Conforme informações de Roberto Aikian, o vice-presidente comercial da Honda. Quem falou isso? E o lançamento, né? Que é o lançamento no Brasil, a produção programada para o segundo semestre, né? Com um plano de investimento de 4 bilhões que a Honda investe no Brasil, né? E pode ocorrer ainda em 2025. Então, assim, é uma curiosidade que às vezes não sabe se vai chegar, né? Não tem a data certa, né, Danilão? Do lançamento. Mas Isso. só se estima que é no segundo semestre. Justo. Então, assim, o pessoal que tá ansioso para comprar um carro, às vezes vai acabar comprando Tera, né? Talvez um Cardian também, né? É. Como eu mencionei, o Cardian tem ganhado espaço porque o design dele é bacana. É um carro que tem ali uma confiança, né? De mecânica. E tem 3 versões que estão aí. Eu acredito agora que com o lançamento mais próximo do Tera, a Renault deve trazer uma promoção. Mas ele tá de 115 a 135 mil. O top 1, vamos dizer assim. Ele tem, 135 são mil? as 3 versões, né? A topo de linha, que é a Premier Edition, tá saindo a 136.990. Pai, tá barato, aí. Tá barato, né? Tá barato. V2 pra nós aí, papai. E o Danilão, dentre esses, né, que a gente já mencionou, a Fiat tem algum lançamento também, mais outra marca que tem lançamento que a gente pode lançar aí, que você soltou 2, né? Nós já falou de mais uma. Qual que é a outra? Curiosidade pro público, né, que tá aí assistindo a gente. Agora é o seguinte, quem gosta de Corolla? Levanta a mão. Levanta a mão aí, time. A Toyota já começou a mexer, inclusive. Oh, yeah. Então, assim, ela tem posicionado o Yaris para que É venha... o novo? Vixe. É porque o Yaris já é velho conhecido, Não, né? o Yaris é o carro, né? Só que ele Yaris é um mini Corolla. É o mini Corolla. Só que também é uma qualidade tremenda, né? Com certeza. O conforto também é outro nível, né? E agora E qual entra, que é a novidade? entra o Yaris Cross. Ai, papai.
O bichão ficou bonito demais, velho. Ele também ficou acertado no design. Rapaz, os caras estudaram mesmo pra fazer o desenho. E tem um ponto à frente de todos os outros aí, pra quem quer a versão topo de linha. Explica mais pra nós. É que o Yaris, ele especula-se aí que vai vir com versão híbrida. Então vai concorrer com o mesmo Corolla Cross. Rapaz, não. O que você acha? Não, porque a faixa de preço, ela é bem menor, né? Mas ele vai vir aí na versão híbrida com motor 1.5. E acredito que não vai ser plug-in, vai ser só o híbrido simples. Porém, é um carro assim que ficou esteticamente muito bonito. Não, ficou bonito demais. E é Toyota, né? Toyota é Toyota, né? Quem gosta de Corolla aí, quem gosta da Toyota em si, né, em geral, né? Justo. Os amantes. Então, assim, ele vai vir com provavelmente duas opções de motor, o motor 1.5 aspirado e o motor 1.5 associado aí com motor elétrico. E vai ser esse híbrido que vai ser o topo de linha. Inclusive, a Toyota agora recentemente fez uma alteração com a versão um pouco mais acessível do Corolla, do híbrido, que não vai ser só no Altis, com o foco no King, né? A BYD já tá dando um trabalhinho aí pro BYD Toyota. tá chegando, dominando o mundo, né? É. Só com uma curiosidade para os nossos telespectadores, que o Yaris Cross já existe, né, no Japão. Foi lançado em 2020 Isso. no Japão. Então, assim, o modelo vem chegando no mercado europeu em 2021, salvo engano, né? E também agora teve uma atualização em 2023, né? É o que provavelmente é o que vai Então, vir, né? que é o que vai vir pra cá. Isso, justamente. Entendi. Então, você tem a versão Premier Edition, né, que você mencionou, e a motorização. Você sabe mais ou menos como é que vai ser? 1.5 sempre, só porque ela é associada com o o híbrido. motor elétrico ou não, né? Pra Então quem- vai ter as duas opções. Vai. Pra quem é mais conservador, né? Que ainda não quer ir ali pra eletrificação, vai ter a versão 1.5 aspirada e a 1.5 associada ao motor elétrico, pra quem já talvez tá um pouquinho mais inteirado aí dos elétricos. Não, e a atualização recente, que é essa atualização que vai ter em 2020, que vai vir pra cá, né, do Yaris Cross, vai ter uma redução, né, de ruído, de vibração e também de aspereza, né, que é o NVH, né, que fala, que é os vidros vai ser mais espessos no para-brisa, as janelas laterais, recurso de revisados do Toyota Safety Sense, né, e novos padrões de estofamento. Então, assim, vai ser uma melhoria que vai trazer mais qualidade para a Toyota, né? Então, assim, quem já é amante dos Toyotas em si, mais essa qualidade, né? Que vai ser melhorada, correto? Correto. Então, assim, Gabriel, vai dar trabalho. É. Então, assim, a Volks, ela vem primeiro, entre aspas, podemos dizer, né? Não, veio primeiro porque lançou primeiro, né? Agora se vai permanecer é outra coisa. É justamente esse o ponto. Porque a concorrência vai vir Com os dois pés pra cima. com os dois pés. Aí agora eu fiquei em dúvida. Não sei se eu compro o Yaris Cross ou se eu compro o WRV. Então, você já desistiu do Terra? Não, já desisti. Pensando bem, acho que eu vou deixar meu dinheiro rendendo pra me comprar, né? Ou o Yaris Cross, que vem com a qualidade, perfeição de um carro robusto, né? E uma qualidade tremenda, já esperada dos japoneses, né? Ou tem também o WRV, que é uma opção, né? A segunda opção. A minha primeira opção eu ficaria no Yaris Cross, certo? E a segunda no WRV. E na terceira, o Renault Cardian. E na quarta, o Tera, né? Assim, Gabriel falando, né? O que eu compraria. E você, Danilão, o que você faria? Eu acho que eu pegava 115 mil e eu tirava 15 mil, comprava uma Maré. Não, para com isso, moço. Para com isso. Nós tá falando sério. Deixava os outros sempre fazer manutenção. Só pra voltar ao estado original. Aí você fala, não, nunca foi batido. Nunca fez motor. Nunca fumou, nunca saiu fumaça. O problema é achar mecânico, Danilão. Gabriel, muita gente vai te sentir, né? Vai. O mercado, ele vai dar uma balançada boa, mas acredito assim que a Volks tem muito nome, né? A Volks, ela tem uma rede de concessionária muito grande. Tem também seus favoritos, né? Tem gente que prefere, né? A gente fala brincando e tudo, mas tem gente que gosta de Volkswagen, né? Não, e tem um ponto, tá, Gabriel? A Volks, ela, por mais que a concorrência vai ser grande, ela não vai brincar. Inclusive, vai ter, né? A Volks fez alguns easter eggs ali no Tera e a aposta é muito alta. Porque ela joga ali como se o Tera fosse o novo Fusca, o novo Gol.
Então, assim, são dois modelos que tiveram o mercado brasileiro, assim, e deixaram órfãos, né? É. Então, até hoje, você tem muita gente aí que fala assim, poxa, mas e o Gol? E o Gol, E saudade. o Gol? Porque o Polo não é um Gol, né? Não. Então, o Thera, ele vem aí com essa aposta, a Volkswagen aposta muito para que ele tenha esse sucesso. Então, acredito que junto do lançamento do marketing vai ser revisto ali diversas necessidades em questão de preço, condição de pagamento, para que o comprador ele venha ali para a Volkswagen. Então, assim, a gente sabe da qualidade que tem dos carros japoneses, mas a Volkswagen ela tem a questão da facilidade da rede, né? E também o nome, né? Uma marca de renome no Brasil. E um detalhe assim, importante, né, da gente frisar, que foi feito realmente por 80%, você falou, né? Isso. Pelos brasileiros, né? Produzido aqui, na verdade. A né? produção, A né? produção Ele vai aqui, aproveitar 20% do que já Do existe restante. ali. Inclusive, assim, se eu for olhar para o painel inteiro ali, ele é característico do Thera. Né? Isso. Ele deixou de ser aquele Ctrl-C, Ctrl-V da Volkswagen, que era... Padrão, né? Você entra Padrão. dentro de um T-Cross, você entra É o dentro mesmo. de um Polo, você entra dentro do Virtus, é a mesma coisa. Então, assim, ele tem um painel exclusivo. O que você vai permanecer é ali o cockpit, né? E o volante, esse aí vai Mantém permanecer. a mesma coisa. Isso. Então, são esses pontos aí que entra nos 20%. Então, mas realmente, a Volks atualizou, né? atualizou. Atualizou. Apertou F5 lá, realmente, por isso que é Thera, né? É. Apertou F5 o lá. foco atualizou. foi o público brasileiro. Será que dentro desse novo lançamento aí, a Volkswagen vai atualizar de forma geral? Vai parar de ser Ctrl-C, Ctrl-V? Vai mudar assim? O que você acha? Gabriel, eu acho que não. Não? Porque hoje a indústria automotiva, ela aproveita muitas das peças porque se tornou muito competitivo. Certo. Então, se ela não maximizar os custos para que o carro se torne cada vez mais acessível e mais fácil você compartilhar peças, para que a reposição seja mais fácil, você começa a perder espaço dentro do mercado. Então, assim, infelizmente, essa aí é uma prática que ela é da indústria automotiva no todo. Não tem muito para onde fugir. Então, assim, a maçaneta, às vezes, que você vai ter no Thera ali, não, né? Porque o Thera realmente ficou algo muito exclusivo. diferente. Mas a maçaneta do Polo, às vezes, você vai usar ela Nivus. lá no Taos. Entendeu? No Nivus, com certeza, mas lá no Taos você vai estar usando, porque seria um carro de categoria bem superior. Então, assim, é uma questão de reduzir os custos Porque mesmos. a Volks, né, faz uma parceria também com a Audi, né? É Isso. Audi, como é que é o nome que chama? Eu até esqueci, agora deu um branco. Que é o nome que fala, que é tudo compartilhado nas peças, né? Que é da Audi, Volks, aí tem as outras, né? Que parceiras. É o conglomerado, né? Isso. A Volkswagen é dona da Audi aí, então tem muito compartilhamento, inclusive assim, Golf, Audi A3, praticamente era o mesmo carro ali, só que o Audi sempre com terno, né? O Audi era um cara diferenciado, né? E começamos então a falar dos nossos parceiros, né? O Fernandinho é o nosso parceirão aí, ó. Foi o primeiro a estrear, né, o Danilão? O nosso podcast, Roadcast, né? O nosso parceiro Fernandinho. Você que tá procurando um carro de qualidade padrão Fernandinho. Se você não conhece o Fernandinho, galera, assista o podcast que você vai entender um pouquinho mais de quem é esse grande vendedor, né? Não é só um vendedor, agora é uma referência, né? Foi lançado agora recentemente aí no nosso canal no YouTube, tá? Venha se inscrever e conhecer um pouquinho da história do Fernandinho, tá? Então é um dos nossos parceiros. Temos também a BL Novidades, né? Tá com a gente aí, a gente fez os bordados aqui das nossas camisetas, do boné, você que procura uma personalização diferenciada, é na BL Novidades. Então, Tudo que tem de novidade tá na BL. Tá na BL Novidades. E o cara é diferenciado mesmo, né? Estamos aí apoiando a gente aí, um parceiraço. E temos também o nosso grande parceiro Leandro e Leonardo também. Fica aqui, temos duas lojas, né? A 01 e a 02, localizado na Avenida Universitária, em frente ao Ana Shopping. Ao Ana Shopping. Temos também, galera, a Hipercar, né? Fala um pouquinho, Danilão. Hipercar, centro de reparação automotiva, né? Então, assim, se você precisar de fazer... Um martelinho de ouro.
do martelinho de ouro, a pintura, fazer ali um reparo pequeno, eles vão estar lá sempre para poder te auxiliar. Precisou. E finalizamos agora com o mais importante, né? Às vezes a gente tá aí dirigindo, cai num buraco, entorta a roda, ou quer dar uma estilizada, né? No novo Tera. Léo Rodas tá aí, né? Inclusive rodas exclusivas e únicas. Não, e é diferenciado. O cara é uma máquina. Precisou de rodas, Léo Rodas. Galera, então, Danilão, por hora é só, né? Mais uma vez a gente quer agradecer aí a audiência de vocês. Vamos estar sempre buscando trazer novidades, trazer convidados que vão estar sempre atualizando um pouquinho de vocês aí do mundo automotivo, trazendo histórias emocionantes uma vez por semana, né, Gabriel? Isso. Uma vez por semana aqui no Roadcast, Danilão. Roadcast Podcast. Isso, você que é apaixonado, né, nesse ramo automobilístico, faça uma agenda, um compromisso com a gente, né? Venha assistir nossos vídeos, né? Vai ser postado toda semana, né? Então, sim, dá para assistir, acompanhar as novidades. A gente vai trazer pessoas incríveis, né? E histórias extraordinárias aqui, para contar um pouquinho, né, da sua história, da sua caminhada, né? Tanto de todas as áreas voltado pro ramo automobilístico, né? A gente tá na agulha aí, um parceirão, né? Será que a gente já solta spoiler? Não, vamos esperar. Será que solta spoiler? Vamos, galera. Se fosse vocês acompanhavam, hein? Inscreve no canal, tá? Segue a gente lá, Roadcast, tá? No Instagram e também no YouTube, né? Que é o nosso que a gente vai estar postando continuamente, né? Toda semana, os nossos vídeos, nosso podcast, tá? Com qualidade. Então siga, galera, o nosso YouTube, tá? E também eu queria te fazer um pedido a mais. Siga o nosso podcast aqui. A gente aluga, né, o espaço. Chama Podcast, né? É um podcast de referência, de qualidade. Podcast aqui localizado na cidade de Anápolis. Mas você também que quer gravar um podcast pra você, venha também fazer parte do podcast. Lança arte aí, pessoal da mídia, para o pessoal seguir aí no YouTube. Foi pego de surpresa, hein? Foi pego de surpresa. Aqui nós coloca no 12. Quem sabe faz ao vivo. Mas o estúdio é top, de primeira. É de qualidade. Se você quer vir aqui gravar, fazer o seu podcast, ou fazer apenas aqui uma entrevista, né, com algum convidado, vem aqui pro Podcast Anápolis, que eles são os melhores. Esse é diferenciado, galera. Então é isso aí. Agradecemos a atenção de todos, né? Obrigado aí por nos prestigiar com as suas visualizações, com as suas curtidas, tá? Agradecemos desde já. E aquele abraço, né? Roadcast. Até a próxima.